Nesse vídeo nós iremos tratar a respeito do Bradesco, que na presente data está subindo 7,43%, uma alta realmente expressiva e num dia em que o mercado está caindo. Então vem comigo. E como eu disse, nesse momento as ações preferenciais do Bradesco, BBDC4, estão subindo 7,5%, já as ordinárias 8,47%. E para quem me acompanha aqui no canal há algum tempo, eu já vinha falando que a ordinária estava mais descontada e que por isso, considerando que a liquidez dela é suficiente para o pequeno investidor, você deveria dar preferência à ordinária nesse caso. Até porque a BBDC4 tem só 80% de tag along, não é 100%. Então, no caso, a ordinária acaba sendo a melhor opção. Mesmo quando você compara aqui o quê? Indicador preço sobre valor patrimonial. BBDC4 0,86, BBDC3 0,77. Não há dúvida de que é a classe de ação mais barata e com 100% de tag along. E o mais curioso disso tudo é que o Bradesco, apesar de estar no Ibovespa, está subindo tanto frente a um dia em que o Ibovespa está caindo agora 0,57%, mas já caiu mais de 1% no dia. SP500 caindo 3,19%, índice Nasdaq 100 também acima de 3% e principalmente o índice Nikkei da bolsa japonesa caindo mais de 12%. E você poderia se perguntar, só abrindo aqui um pequeno parêntese, por que uma queda tão expressiva assim na bolsa do Japão? Em um breve resumo, o que aconteceu foi o seguinte: como historicamente as taxas de juros no Japão são baixas, os investidores acabam fazendo o seguinte, pegando empréstimo a uma taxa de 1,5% no Japão e comprando títulos públicos ao redor do mundo, ganhando no Brasil, por exemplo, 10%, nos Estados Unidos em dólar mais de 4%, ou até investindo em criptomoedas. E o que aconteceu foi o seguinte: ocorreu uma expectativa de alta do juro no Japão e os investidores, portanto, que fizeram o chamado carry trade, e então pagaram os empréstimos, porque o juro ia ficar muito alto e aí você não ia mais ganhar com essa diferença. E tudo isso gerou esse rebuliço no mercado. Ora, se você tem ações sendo liquidadas ou criptomoedas, isso gera queda em Nasdaq e S&P. E no índice Nikkei isso ocorre porque há uma expectativa de que as empresas japonesas passem a valer menos, uma vez que elas são exportadoras no geral, e você tendo um iene se valorizando, isso acarreta uma redução no lucro dessas empresas que são no geral exportadoras. Em resumo é isso, mas vamos ao assunto que interessa, que é o Bradescão. E ele sobe forte assim por conta do resultado que foi reportado. E eu preciso lembrar aqui a vocês que eu venho trazendo vídeos sobre Bradesco já há algum tempo. Por exemplo, há um mês, vale a pena trocar Banco do Brasil por Bradesco? Ou esse aqui, há mais de um mês inclusive, vamos pegar a data exata, em junho de 2024, as ações do Bradesco são a oportunidade de uma vida? Portanto, note que aqui no canal nós falamos do Bradesco nesse momento em que nós deixamos claro, haveria uma probabilidade muito maior de alta do que de baixa. Poderia cair? Poderia, e até pode ainda. Mas a grande probabilidade hoje é mais de alta. Por isso que entendemos que se trata assim de uma oportunidade. Isso em nossa visão. Vamos ali traçar um preço teto, mas não é nenhuma recomendação. Lembrando que eu sou consultor de investimento certificado e que eu posso fazer recomendações individualizadas de investimento para você, caso você se interesse. Se você quiser conhecer os meus serviços de consultoria de investimentos, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E o Bradesco lucrou 4,7 bilhões de reais. Foi uma alta boa. Quando você compara aqui entre o primeiro trimestre de 2024 e o segundo trimestre, que é esse último resultado reportado, a alta foi de 12% e em relação ao ano passado foi de 4,4%. Isso foi suficiente para a alta de 7% nas ações hoje. O ROI apresentado foi de quase 12%. Já é uma melhora. Isso porque o ROI do Bradesco teve uma queda muito forte, ficando abaixo de 10% inclusive, então já tem uma melhora. Vamos lembrar que a média histórica dos últimos 10 anos do ROI do Bradesco fica aqui próximo de 14%. Você ter um ROI próximo de 12% já é uma recuperação que a gente precisa notar. E os principais fatores que geraram essa melhora no Bradesco foi crescimento da rentabilidade, que foi o ROI, evolução da margem líquida, que foi impulsionada pela margem de clientes, e redução das provisões.
Essa redução das provisões foi o principal motivo, vocês vão ver a opinião ali das corretoras. Houve aumento da carteira de crédito expandida, ou seja, o banco está crescendo um pouquinho ali, mas sem comprometer a rentabilidade, que é o que a gente espera agora do Bradesco, ele não pode errar de novo. Houve melhora da inadimplência, refletindo numa redução de provisões, e houve ali também manutenção do bom resultado da operação de seguros, que deve acabar se deteriorando um pouquinho por conta do Rio Grande do Sul, mas ainda mantendo aqui uma boa rentabilidade. E a partir desse lucro de 4,7 bilhões de reais, a gente já consegue traçar um novo preço teto. Como que você faz isso? Veja, se o banco conseguir manter pelo menos esse lucro trimestral de 4,7 bilhões e você multiplicar por 4, são 4 trimestres, você teria algo próximo de 18 bilhões. Vamos colocar 18 bilhões para sermos conservadores. Olhando aqui para as ações ordinárias de Bradesco, aqui no Investidor 10 você pode simplesmente clicar aqui em empresa para pegar o número de ações e você vai ver que são 10,6 bilhões. Então na prática você teria 18 dividido por 10,64, que é o número de ações. Logo você teria um lucro por ação de pelo menos 1,70. 1,70 por ação. 1,70 por ação, se você considerar o atual payout do banco de 70%, você teria o quê? Você teria 1,19 por ação, ou sendo mais conservador, 1,15 por ação de provento projetado. E aí você usando a fórmula do Bazin, você descontaria os 7% do Bazin, chegando então a um preço teto de R$ 16,40. Quer ainda mais margem de segurança? Coloque em R$16, pronto, a sua margem de segurança está feita. E quando eu falo de R$16, estou falando das ordinárias, que estão custando 12,27, portanto, haveria ainda uma margem de segurança para quem quer acumular Bradesco. Não é nenhuma recomendação aqui. E aí o que está acontecendo no Bradesco hoje é o seguinte, eles começaram a aumentar a aprovação de empréstimos em 25% em relação a junho de 2023. Por quê? Porque eles agora estão sentindo mais segurança para, de novo, aumentar ali e expandir a sua carteira. Isso é importante, é que eles estavam com medo, uma rentabilidade baixa, a gente teve todo o problema da aceleração das taxas de juros, que prejudicou o Bradesco, inadimplência forte, aquela tempestade perfeita que agora parece começar a se reverter. O BTG Pactual entende que o Banco Bradesco está barato, negociando ao indicador preço-valor patrimonial de 0,8 vezes, ou seja, um desconto de 20% em relação ao valor do patrimônio líquido, e é um banco que não apresentou prejuízo, é um banco com lucro consistente, apesar de ter sofrido com esse caráter cíclico do seu resultado naquele período. E é importante ressaltar que quando você olha para um PL de 9 ou 10 vezes em Bradesco, você pode se assustar, porque esse PL aqui fica até mais alto que Banco do Brasil ou Itaú, dependendo do período que você analisa, que foram bancos que tiveram ROIs de 20% com consistência. Acontece que esse PL sobe mesmo quando a empresa acaba apresentando resultados menores. Isso acaba acontecendo muito com empresas cíclicas, quando a commodity que ela vende, por exemplo, tem queda nos preços e na demanda. E aí o PL da empresa sobe, ou o indicador EV sobre EBITDA, que não se aplica aqui a bancos. Diante disso, o que você tem? Que o Bradesco, como ele sofreu, ele ficou de forma similar à situação de uma empresa cíclica, no sentido de você ter como oportunidade de compra o momento em que o PL da empresa está mais alto. Porque quando o PL da empresa está mais baixo, quer dizer que a empresa está indo muito bem, e aí pode ser que a empresa já esteja precificada adequadamente pelo mercado. Então, o ideal nesses casos, pensando em oportunidade, não necessariamente buy and hold para você comprar e esquecer, que nem o Buffett faz isso, vocês viram as últimas vendas das ações de Apple. Pensando em oportunidade, o Bradesco, esse PL mais alto, é interessante. E aí você então vai adotar como parâmetro de preço mais baixo aqui o indicador preço-valor patrimonial, em conjunto com a melhora do ROI, é o que os bancos e corretoras que analisam o Bradesco estão fazendo agora. Aquele controle de despesas que o banco está fazendo está já surtindo efeito. Teve um crescimento de 5,5% abaixo do guidance. Aqui não tem como você não aumentar despesas, inflação, mas 5,5% ficou dentro do previsto do banco, então está tudo certo aqui. Veja que, segundo o JP Morgan, ele está otimista com o Bradesco porque ele segue com o seu plano de fechamento de 400 agências e pontos de venda e ainda redução de pessoal, corte de despesas. Na verdade, teve aumento de despesas, mas foi bem abaixo do esperado. Então, esse plano de reestruturação do Bradesco já começou a apresentar resultado, por mais que não seja algo super notável, mas foi suficiente para alta nas ações porque o pessoal estava shorteando o papel. E ainda eles destacam que essa melhora do ROI já é algo a ficar no nosso radar e também o indicador preço-valor patrimonial abaixo da média histórica do Bradescão. E aí você vai olhar a opinião aqui da Ativa Investimentos, também é favorável ao Bradesco.
A XP também, e ela destaca que o grande fator, e eu concordo com isso, foi ali a redução das provisões, mas ainda assim isso é importante de ser ressaltado, porque o que muito prejudicou o Bradesco em seus resultados foram as altas provisões de devedores duvidosos. Goldman Sachs, por exemplo, dizendo que o lucro líquido superou as projeções, então o mercado não esperava 4,7 bilhões de lucro. Então teve superação. Então veja o seguinte, sempre que uma empresa lucra acima do que o mercado, o consenso do mercado espera, ela vai subir bastante. Mesmo quando uma empresa tem prejuízo, se ela tem um prejuízo abaixo do que o mercado esperava para aquele trimestre, por exemplo, ou ano, o papel sobe também. Então é assim que funciona a precificação dos ativos. Veja que o Morgan Stanley previa um ROI abaixo de 11% e foi acima. Isso também reforça um retorno sobre patrimônio líquido acima do consenso ou da maioria das casas de análise. E aí nós temos aí preço-alvo de R$18, Goldman Sachs e Itaú BBA tem o quê? Preço em 14, 15,50. São mais conservadores. Dá para você seguir esse tipo de preço-alvo aqui, não tá muito maluco. A gente colocou um preço teto ali nas ordinárias de 16. Então veja aqui, o mercado ainda está conservador, mas veja que só essa notícia positiva já gerou 7% de alta. Por quê? Por causa que o pessoal estava pessimista e operando vendido em cima do banco. Aí tem um momento positivo, eles são obrigados a recomprar o papel e aí gera esse short squeezezinho. Sendo que com esse payout elevado, dependendo do preço que você paga, você consegue aí 9% de yield no Bradesco, assim como você tem em Banco do Brasil. Por isso hoje faz sentido como uma oportunidade pensar em Bradesco. Mas não pense que você vai agora comprar e o papel só vai ficar subindo. Ele pode corrigir novamente, então cuidado ao pensar, vou fazer um trade aqui, isso aí não serve para nada. Não vai fazer você enriquecer, não vai mudar a sua vida. Você precisa investir com mentalidade de longo prazo, porque a grande riqueza vem da espera. Então precisa ter paciência. E de novo, se quiser contratar os meus serviços de consultor de investimentos ou até uma mentoria, eu vou deixar os links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, para que eu possa fazer a gestão da sua carteira, o acompanhamento personalizado. E sou eu mesmo que atendo, com acesso ao meu WhatsApp pessoal. E não deixa de colocar aqui nos comentários o que você achou do resultado de Bradesco, se entende que é uma oportunidade ou se é uma cilada. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!